queridos amigos, amigos espíritas, amigos do programa O Lenho Verde. Estamos no ar com mais uma edição. Nossos convidados são estudiosos da doutrina espírita. Nós estamos aqui para levar até você a doutrina espírita de uma maneira bem simples, bem prática e bem objetiva, para que você não fique pensando que o espiritismo é isso, é aquilo outro. Nós aqui indicaremos leituras seguras para você saber o que é a doutrina dos espíritos, o espiritismo em si. Nossos convidados são trabalhadores, são voluntários e que dispõem um pouquinho do seu tempo para estudar e não falsear a doutrina. Nosso irmão hoje é o Tony. Tony já esteve aqui conosco. Sim. Que bom que você voltou, né? Eu que agradeço pelo convite. É muito bacana a gente ter pessoas aqui de várias idades, várias profissões. E o Tony, como professor, ele tem uma maneira bem bacana de levar a doutrina. Hoje o nosso capítulo será o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tony, como é que a gente pode entender esse capítulo? Por que ele está dentro do Evangelho, né? Porque parece, assim, falar em profeta, né, dentro da doutrina. Como é que a gente pode entendê-lo aqui dentro? Em primeiro lugar, Josiane, boa noite a você, boa noite a nossos telespectadores. Como você falou, nós estamos aqui para divulgar todo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, né? Principalmente as atitudes, e conseguir nos melhorarmos cada vez mais como homem, como pessoa, e ajudar sempre o próximo. Neste capítulo, no capítulo 21, que tem como título lá os falsos cristos e falsos profetas, é interessante que ele tem citações dos três evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. Sim. Né? E então, Lucas começa dizendo que árvore, uma boa árvore não dá bons frutos, e uma má árvore dá bons frutos. Ou seja, todo homem de bem, todo homem bom, ele traz o bem dentro do seu coração, e todo homem mau traz dentro do seu coração o mal. Nós somos essas árvores, e os frutos que ele se refere são as coisas boas que nós fazemos durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. São as coisas boas em ajudar as pessoas, isso sem pensar em se promover, sem pensar em algo realmente de promoção. Então, essas são as árvores e são os frutos que nós temos. Os falsos profetas, a que ele se refere, ou melhor, vamos começar primeiro pelo profeta. O que seria um profeta? Seria um intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Seria exatamente os médiuns, que todos nós somos, né? Alguns uma mediunidade mais avançada, outros uma mediunidade não tão avançada, e alguns que não praticam a sua mediunidade. Certo. Temos também os falsos profetas, que são aqueles que mantêm, que continuam falando a verdade sobre as mensagens de Jesus, sobre os ensinamentos de Cristo, mas que utilizam essas mensagens para a sua promoção, para obter o poder, né? Ele impõe as suas ideias, ele tenta impor as suas ideias, e com isso, né, traz com ele o orgulho, a vaidade, né? Então, esses são os falsos profetas que a gente se refere nesse capítulo 21. Ele seria, então, o profeta se reconhece pelo que ele faz. A sua missão não é adivinhar coisas, né? Como você falou, seria levar uma revelação espiritual, uma coisa boa para a humanidade. Então Jesus seria um profeta, um bom profeta? Jesus, acho que foi Era o maior. O profeta, né? Jesus foi o profeta, né? Foi o maior de todos eles, né? Teve outros profetas, inclusive antes de Jesus, né? Mas eu diria que não com tanta intensidade, porque Jesus ele tinha simplesmente a humildade, e ele transmitia sempre o amor. Ele procurava sempre fazer a caridade, o que os outros profetas antes de Jesus talvez
não tinham essa qualidade ainda. Então Jesus é o profeta maior, né? Não tenhamos dúvidas sobre isso. Sim, até porque, como você falou, a gente vê que ele não fica adivinhando o futuro, ou falando isso, ele faz recomendações. Faz recomendações. Né, como nas bem-aventuranças. Né, ele traz o quê? Ele diz assim, ó, se você fizer isso, isso vai te acontecer. Né? Felizes aqueles que fazem isso, pois, né? Veja que ele coloca o quê? Uma ação e uma consequência, né? E a questão aqui que a gente está vendo no dia de hoje, então aquele que faz coisas boas é para ser reconhecido como um bom profeta. E aquele que não faz coisas boas, ou seja, se Jesus recomenda a humildade, como é que a gente começa a ver uma pessoa que não é humilde? Josiane, eu vejo também vamos dizer assim, essa problemática da seguinte maneira: profetas são aqueles enviados por Deus, né? Assim como Jesus, né? Que eles têm uma missão. Eles têm uma missão e eles vêm aqui para nos mostrar um caminho, nos mostrar uma direção, por onde nós devemos seguir, né? Nós, talvez não sejamos missionários, não tenhamos uma missão, mas temos uma tarefa a cumprir. Nós podemos abraçar essas tarefas no caminho do bem, né? Tanto que na questão 624 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro caráter de um profeta. E a resposta dos espíritos: o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Então, nós temos a tarefa, né, de fazermos o bem, fazermos sempre o bem sem olhar a quem. Certo. Nós vemos aí, né, na Bíblia, na Torá, até no Alcorão, inúmeros profetas que foram esses homens, né, essas mulheres que vieram nos ensinar essa questão de fazer o bem ou nos instruir em alguma coisa. E o que seria uma pessoa que ela começa a ter a característica médium um pouco mais desenvolvida, podemos dizer assim, mas quais seriam os prodígios que os falsos profetas fariam para chamar a atenção? Bom, no livro dos médiuns, lá no capítulo 24, ele justamente coloca isso. Eu acho interessante que é uma ponte bem legal que se faz do Evangelho segundo o Espiritismo com o livro dos médiuns. E no capítulo 24 lá, ele coloca essa parte ali assim, que eles se vestem de uma roupagem, de uma máscara, né? E se colocam como pessoas do bem, mas a máscara que ele usa não reflete aquilo que ele faz, aquilo que ele diz. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. E já pegando também, fazendo a ponte também para o Livro dos Espíritos, na questão 100, lá onde tem lá a escala espírita, onde nós colocamos lá as 3 categorias, né? Nós temos lá então a terceira categoria, que seria a base vamos dizer assim, da pirâmide, os espíritos imperfeitos, onde a matéria ainda predomina sobre o espírito. Certo. Depois vem a segunda classe, onde já inverte, já tem uma inversão desses valores. É o espírito sobre a matéria, já aplicando a parte do bem, as pessoas aplicando a parte do bem, os espíritos aplicando a parte do bem. E por fim, lá na primeira classe, os espíritos perfeitos, que são puros e perfeitos, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender essa parte do Livro dos Espíritos e entender a classe dos espíritos, porque virão muitos que falarão no nosso ouvido coisas ruins ou até nos elogiando demais. A gente tem que ficar um pouco pensativo, né? Elogiar é bom, é gostoso receber um elogio, mas elogio demais, a gente tem que ficar pensando nisso, porque os espíritos bons realmente, eles não nos elogiam, eles simplesmente fazem com que a gente entenda o que as coisas estão acontecendo. Ele nos dá um caminho a seguir.
Até essa questão do elogio, né? Eles até falam assim, poxa, bacana, legal o que você fez. Mas ele não vai ficar, o que você fez foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso de lindo, foi especial de Wonderful Crazy, uma coisa assim. Eles não vão fazer isso. Não, eles não vão te elogiar tanto. Não, eles vão dizer, bom trabalho, foi bom o que você fez, ajudou bastante pessoas. Então, vamos continuar outro trabalho. Então nós vemos que... Agarre a próxima tarefa. Exato, pega o próximo serviço. Veja que então o falso profeta, ele se mostra demais, seria uma característica. E outra coisa seria, ele não faz o que ele prega. Seria uma outra característica. Seria uma outra característica. É muito importante, pessoal, em casa, né? A gente recomenda a leitura do capítulo 21, que é para você reconhecer o que é um bom profeta e o que é um mau profeta. Então, os Espíritos nos trazem muito facilmente, muito entendível, né, o que é um bom profeta e um mau profeta. E agora nós vamos entrar um pouquinho, né, na questão espiritual. Porque às vezes a pessoa, como, né, ele acabou de falar aqui que é médio, todos nós somos médios, já tivemos um programa sobre isso, mas a partir do momento que nós nos deixamos seduzir, nós passamos a ser mal influenciados, não é isso? Mal influenciados. Perfeito. E o que o Evangelho nos passa? Que orientação o Evangelho nos passa sobre essa questão de sermos mal influenciados? Pois é, problemas todos nós temos, certo? Todos os dias. Todos os dias, né? Temos problemas com família, então virão aqueles espíritos que, né, que vão tentar influenciar de uma maneira negativa para que você não resolva o teu problema, por exemplo, na família. Certo? Então, tem os espíritos bons que virão, te darão uma dica de como solucionar o teu problema, de como você vai seguir para não cair em erros que possivelmente é isso que os maus espíritos estão querendo... Muito boa colocação. Não vai resolver para você, né? Não vai resolver. Ele não vai resolver. Ele vai te dar uma orientação, ele vai te dar uma direção para que você, aí sim, tome a sua decisão e conserte lá o problema que você tem na família, que todos nós temos, né? É interessante, né? Então veja que às vezes a pessoa é médium e tem uma vocação para a questão religiosa, mas ela pode ser seduzida, né, pela sua vaidade e acabar vítima, né, de más instruções. Você veja como é importante a vigilância e oração, né? Vigiar e orar, sempre. Se a gente prestar atenção, é mais uma norma de conduta que Jesus traz para nós, né? Nós temos que ver o seguinte, aqui no Evangelho, né, nos traz a seguinte instrução. O que os Espíritos falam para nós aqui dos falsos profetas? Então, os falsos profetas, como eu já falei anteriormente, são aqueles que gostam de se promover, que eles estão aqui assim, eles vão ficar do teu lado, os desencarnados, vamos dizer assim, os espíritos, né, que estão desencarnados, eles são aqueles que vão ficar do teu lado, tentando fazer com que você realmente assuma aquilo que ele colocou, né? Que ele vai se colocar, ele vai se vestir de um personagem bom, mas a fala dele não vai ser a mesma. Então ele vai tentar com isso fazer com que você siga aquilo que ele está querendo. Já o bom espírito, o espírito verdadeiro, jamais faria com que você, pediria para você fazer tal coisa. Ele daria para você uma orientação, para que você pudesse realmente seguir a tua vocação e continuar trabalhando sempre no bem. Veja que essa mensagem é de Luiz, foi em Bordeaux, em 1861. Ele incentiva, né, a continuar na senda do bem para não cair em maus mãos, né? Vamos dizer assim, né? E aqui, dentro desse que a gente está estudando aqui, o que seria a característica do verdadeiro profeta? Porque se nós observarmos, né, no Antigo Testamento, tínhamos lá, né, Jonas, tínhamos muitos profetas no Antigo Testamento, que eles iam cumprir a missão divina. E qual seria a característica do bom profeta, né? A gente já viu a questão da árvore, né? Traz um bom fruto, Jesus ilustra muito bem, né? Isso. E o que aqui eles trazem, que orientação eles trazem para nós? Como eu já falei anteriormente na questão 624, o verdadeiro profeta é o homem de bem. Certo. É inspirado por Deus. Então, o verdadeiro profeta, ele sempre vai procurar fazer o bem. É sempre trabalhar em função do bem. Sem
se promover. Não interessa para ele estrelismo ou algo parecido. Ele vai trabalhar em função do bem, abraçando a causa que foi, a tarefa que foi lhe dada naquele momento. Feito a tarefa, concluída aquela tarefa, ele parte por uma nova tarefa e sempre não se promovendo, procurando sempre manter-se com o pé no chão, tranquilo e em frente. Poderíamos dizer então que o Chico Xavier foi um profeta, sem ficar divulgando datas. Até uma vez eu estava participando de uma feira do livro, foi muito interessante. E o pessoal viu lá, né, Feira do Livro Espírita, daí as pessoas chegam, e era bem na época que estava na construção do Shopping Miller, em Joinville, poxa, faz tempo. E o jovem, devia ter uns 18 anos, ele chegou e disse assim, olha, eu mandei meu currículo ali pro shopping, mas eu estou com medo de trabalhar lá, porque o Chico Xavier disse que o shopping ia cair. Então, nós dissemos para o rapaz, o Chico não fazia predições, né? Não fazia previsões, o Chico nunca falou o que ia acontecer, mas ele fazia a missão do profeta, que é levar a boa palavra. Você consideraria o Chico um bom profeta? Um excelente profeta. Bom, não, excelente, né? Um excelente profeta. Chico, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros ali assim que trabalharam fortemente no bem das pessoas. E detalhe, Chico nunca quis aparecer. Né? A televisão, a mídia depois que foi colocando ele, né? Mostrando ele para todo o Brasil, vamos dizer assim, e até para o mundo, mas não era uma promoção de Chico. Ele nunca quis se promover. Ele sempre que ele fez e, né, fazia o bem para todos. E com relação a esse jovem aí, acredito que ele estava um pouquinho enganado, né? É aquela história, né? É facilmente enganado. Basta dizer assim, botar o nome do Chico Xavier, né? Nós vemos aí o Divaldo, como trabalha pela divulgação da doutrina e do cristianismo. Então nós vemos que são pessoas que estão aí levando a boa palavra e que estão cumprindo esse papel do profeta. Aqui no Evangelho também, né, existe uma recomendação, na verdade é uma revelação. O que acontece com esses profetas na erraticidade, que seria o plano espiritual para o público que está nos vendo? Então, os profetas que estão na erraticidade são aqueles falsos profetas que estão ali na classe 3, ali, são imperfeitos ainda, que ainda estão procurando o seu espaço, né? Sim. Estão procurando o seu espaço, e aí então eles vêm em forma de outras pessoas para tentar melhorar, tentar se melhorar, né? Para quem sabe passar de uma classe para outra. Por isso eles estão nessa fase ali da erraticidade. Mas nessa fase da erraticidade, eles estão assim meio que em sofrimento? Como é que eles estão? Como é que está essa consciência de levar uma coisa ruim para o outro? De levar uma revelação ruim, né? É uma coisa, poxa vida, você leva uma mensagem que é ruim. Como é que está a cabeça dessas criaturas? Pois é, a cabeça eu não sei, mas que o problema é que eles ainda não se desligaram, vamos dizer assim, totalmente da matéria. Então, como eles ainda são espíritos imperfeitos, então eles tendem a fazer coisas maldosas ou até, de uma certa forma, algumas brincadeiras de mau gosto. Eles não vão fazer só coisas maldosas para as pessoas, mas algumas brincadeiras de mau gosto, algo que realmente influencie negativamente as pessoas que estão nesse plano. Você veja, né, a revelação espírita, né, o espiritismo, ele surgiu de uma mesa mediúnica, de uma mesa girante conhecida em Paris, né, era uma distração para as pessoas. E o Kardec foi lá para conhecer aquilo e ver o que era aquele fenômeno. Quando ele começou a ver que a mesa não responde, começou a ficar mais sério o negócio. E as comunicações que vinham, né, no começo eram frívolas, porque as pessoas perguntavam esse tipo de coisa: eu vou casar? Eu vou ser rico? Né? Primeiramente eram aquelas perguntas bem para saber só sobre mim. E ao longo do tempo, o Kardec foi nos trazendo assim, revelações boas, a qual os espíritos em vários locais diziam a mesma coisa. E a recomendação aqui é que não é para a gente se deixar levar por mensagens místicas, né? Interessante isso que você colocou, porque realmente nós, pela nossa imperfeição,
a gente só quer saber como é que eu vou ficar daqui para frente, né? Se eu vou ganhar muito dinheiro, se eu vou ser rico, se eu vou ter um ótimo trabalho, né? Mas nessa parte aí, assim, seria muito fácil para os videntes, por exemplo, né? Sim. Adivinharem os números da Mega Sena e ficarem ricos, né? Sim. Seria muito fácil para eles, né? Mas os espíritos não vêm com essa função de nos melhorarmos aqui neste plano material. Ele vem com a função de que nós nos melhoremos para o plano espiritual, para chegarmos a um plano espiritual mais elevado possível. Então tudo depende, né, do que fazemos e como fazemos, né? E bem feito. É interessante que a gente pega um capítulo desse, né, e fica pensando assim, poxa, por que perder tanto tempo em ensinar o mal? Ou pregar uma coisa errada, né? Ou então pregar aquela coisa assim que você vai sofrer para sempre. Por que existe essa questão do falso profeta? Ele se deixar levar, né? Pelo seu egoísmo e a sua vaidade, né? José, é interessante que, assim, eu como professor, eu trabalho com alunos do ensino médio e eu vejo muito isso nos alunos. Eles preferem fazer o mal do que praticar o bem. Para eles, o mal, de repente, é melhor para eles. Eu não vou dizer que seja melhor, mas que seja mais fácil para eles fazer o mal, né, do que tentar praticar o bem com todos aqueles que estão ali dentro. Eu passo por muitos problemas com relação aos jovens justamente por isso. Se é algum espírito, com certeza, que está ali né, no ouvido dele, tentando fazer com que ele não perceba o bem, né, e com isso trabalhar sempre no mal, é um trabalho que nós vamos ter, eu inclusive como professor, que eu converso bastante com eles, de tentar tirá-los vamos dizer, desse caminho e tentar levá-los para um lado melhor. Mas é uma coisa assim, difícil de entender, né, o porquê da maldade, principalmente hoje no nosso país, onde nós temos na mídia, nas reportagens, várias notícias ruins e pouquíssimas notícias boas. E parece que as pessoas gostam, né, de ouvir coisas ruins. Outro dia circulou um vídeo aí. Nossa, você viu o que aquela senhora fez com aquele cachorro? Gente, não vi e não quero ver, porque parece que as pessoas gostam de ver as coisas ruins. Claro, eu acho que é importante mostrar até para que haja uma certa punição, mas as pessoas, coitado, isso. Veja que parece que a sintonia com a coisa ruim é grande, né? E se nós colocarmos na balança, o prato ruim vai ter muito mais do que o prato bom. Então eu acho que isso que o Tony falou para nós é muito importante, que a gente comece a valorizar as coisas boas e as boas mensagens. Só lembrando, né, gente, que Jesus, o Marcos, o Lucas e o Mateus, eles trazem essa questão do falso profeta. Então veja que se isso está no Evangelho é porque é importante. Então daí a importância de conhecer o bem, né? Conhecer o bem. Se você não é bem instruído, como é que você vai ter facilidade em livrar-se do mal? Isso, inclusive, eu acho que é o maior objetivo da doutrina espírita, né, do espiritismo. É nós conhecermos, estudarmos para sempre melhorarmos. Você veja que às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, mas para que falar dos falsos profetas? Jesus está fazendo um alerta. Ele está dizendo, vão falar no meu nome, né? Vão falar bonito. Porque você pensa que uma pessoa dessa não estuda? Ela estuda. Vai dizer que eu sou que é enviado por mim. Mas Jesus, ele enviou muitos outros. Ele enviou pessoas boas para todas as comunidades. Então não dá para dizer assim, a verdade está aqui comigo, né? Não dá para dizer isso, né? Não dá. Não tem como. Então, pessoal, para conferir, né, eu gostaria que, se você tiver a oportunidade, dá para baixar na internet também, né? Dá para baixar na internet. PDF, você pode ter no seu celular o Evangelho. Veja, Trabalhando os Espíritos para trazer o Evangelho. A gente está lendo Obras Póstumas, está vendo Trabalhando Kardec, né, sugestão de leitura também. Obras Póstumas traz ali o que ele fez e alguns pensamentos dele.
E o trabalhão dele para trazer isso, e hoje nós temos aí no celular, se nós quisermos, e não valorizamos, né? Não valorizamos. E como eu falei no início, Josiane, que eu acho muito interessante também, é porque às vezes a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo fica um pouco difícil para algumas pessoas. Ela pode fazer essa ponte justamente com o Livro dos Médiuns. Fazendo essa ponte com o Livro dos Médiuns, lá vai dar algum esclarecimento sobre determinado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo ficando difícil, ainda temos os Livros dos Espíritos também, com as suas perguntas e respostas que nos faz ter um conhecimento bem maior. Então, aqui a recomendação dos Espíritos, né? Não se deixe seduzir, né? Se está te ensinando uma coisa que não é bom, tá? Presta atenção. Jesus só ensinou que era bom. Então, aqui a recomendação é assim, não se deixe seduzir. Eu me lembro do livro, do filme do Bezerra de Menezes, onde ele era proibido ler livros espíritas, né? E ele pegou o livro assim, e disse, mas eu não posso me poluir por ler, até porque eu quero saber, né? E se for ruim, eu vou saber, né, que não presta. Por quê? Porque ele tinha leitura. Ele conhecia a Bíblia, ele era um praticante, né, da religião católica, então ele conhecia. E aí quando ele começa a ler, ele disse assim, parece que eu conheço tudo isso. Então veja que se fosse uma coisa ruim, Dr. Bezerra de Menezes não teria continuado. Se fosse ruim, Eurípides também. Eurípides, quando começou a ler o Livro dos Espíritos, não, isso aqui é uma revelação. Porque não te ensina a fazer nada mal. Então como é que pode ser mal uma coisa que te ensina a fazer o bem? Só o bem. Né? Só te ensina a fazer o bem. Só te ensina a ter bom caráter, a fazer coisas boas, a ser honesto. Como é que pode ser ruim? Então é importante que você tenha leituras. Leia a sua Bíblia sim, leia, continue lendo, mas comece a ler uma outra coisa para você ver o quão é importante nós praticarmos e sempre fazermos o bem. Tony, obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigada, você é uma simpatia, uma pessoa do bem e que você tem muito a levar ainda aos seus alunos e a todos nós aqui. Pessoal, fiquemos todos nessa paz de Jesus e que Deus sempre nos abençoe para estarmos aqui.